Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Sou sua host, Mariana Tavares. Aqui falamos sobre o mundo da tecnologia, negócios, mercado, construção de startups, enquanto eu construo a minha também. A gente fala sobre comunidade, saúde mental, saúde física, profissional. Eu já peço para que você se inscreva no meu canal do YouTube, me acompanhe no Spotify também, nas minhas redes sociais. Vou deixar para vocês aqui na descrição do episódio. Inclusive, as referências também eu vou deixar aqui para vocês, eu sempre deixo. Eu já peço desculpa se o áudio estiver meio ruim, porque eu tô sem microfone, gente. O meu microfone deu pau. Comprei um microfone de fio, tava ótimo, e aí eu fui gravei um episódio inteirinho, só que ele ficou com o áudio cortando, enfim, chiando. Tô gravando sem, mas vai dar certo. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Mais em específico, a gente vai falar sobre ansiedade no mercado de tecnologia quando o ritmo vira pressão. Inclusive, vou trazer relatos para vocês. Sempre trago um pouco da minha vida pessoal, né? Em relação a exemplos, a artigos também que eu trago. Mas assim, se você trabalha com a tecnologia e se você sente que você nunca realmente está em dia, esse episódio é para você. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar sobre a ansiedade do mercado da tecnologia, mas não como um diagnóstico. A gente vai falar, e também não como uma fraqueza, mas como uma resposta a um ritmo de trabalho específico. Há uma cultura que normalizou a urgência constante, a comparação e a disponibilidade infinita. Eu já falei isso também sobre essa questão de disponibilidade o tempo todo com profissionais da tecnologia que muitas vezes nem exercem, nem estão sendo pagos para exercerem aquela função, em outros episódios anteriores. Eu também vou tentar deixar aqui para vocês. Então, assim, a pergunta não é o porquê que as pessoas estão ansiosas, mas qual que é o ambiente de trabalho que tem provocado isso. Se o seu ambiente de trabalho tem provocado essa reação em você. Porque não é normal, gente. A gente normalizou, né? Não são todas as pessoas que têm a possibilidade de escolherem os seus trabalhos, porque muitas têm que se sustentar, né? A gente está num país desigual. Então, essa questão de que o ambiente de trabalho, ele pode ser escolhido ou não, depende da pessoa. Mas assim, um ambiente de trabalho saudável é outra questão. Você consegue ser muito mais produtivo, você consegue ser muito mais leve, você consegue aproveitar a vida muito melhor fora do horário de trabalho. Então assim, a tecnologia é um dos setores mais dinâmicos que existem. Tudo muda muito rápido, ferramentas novas, inteligência artificial, cada momento surge uma nova. Cada momento tem uma linguagem de programação em alta, demandas, expectativas. Então, esse movimento constante, ele cria uma sensação comum entre profissionais da área, que é o quê? A de nunca serem suficientes. Então, mesmo quem estuda, entrega e performa, sente que está sempre correndo atrás de reconhecimento. Então, assim, qual que é a referência que eu trouxe para isso que eu acabei de falar? É um artigo da Harvard Business Review sobre pace of work, knowledge, overload e pressão em ambiente de alta performance. Então, assim, ritmo saudável é diferente de pressão contínua. O ritmo, ele organiza, a pressão, ela desgasta. Então, em muitos times de tecnologia, a urgência virou padrão. Tudo é para ontem, tudo é crítico e tudo é prioridade. Quando isso acontece, o corpo e a mente entram em um estado constante de alerta. E isso cobra um preço. O preço psiquiátrico é muito alto, gente. Então, qual que é a referência que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma referência da OMS sobre ambiente de trabalho e saúde mental. E a gente tem o conceito de Chronic Work Stress, estresse ocupacional contínuo. Outro ponto pouco discutido que eu quero trazer para vocês é o impacto da comparação. Profissionais de tecnologia são expostos o tempo todo a conquistas públicas, projetos no GitHub, anúncios no LinkedIn, cargos, salários, startups de sucesso, a pressão para você construir a sua. Então, assim, o problema não é a informação, é esquecer que nós estamos comparando os bastidores nossos com as vitrines das outras pessoas. Então, é uma questão assim, se você está construindo um projeto seu, é interessante que você foque nas suas qualidades, você se tem essa questão com você de focar nas suas qualidades, na questão de construir algo
focando mais em você do que ficar toda hora procurando notícias e só encher a sua cabeça com alguém está fazendo algo melhor do que eu, porque sempre terá alguém melhor do que nós mesmos. Sempre vai ter alguém que faz algo melhor do que a gente, mas que a gente possa focar naquilo que realmente a gente gosta, aquilo que realmente nós somos bons, que a gente vai ter a gente vai ter sucesso, a gente tem essa capacidade. Então, assim, que a gente possa ser mais real. Eu sou muito real aqui pra vocês. Eu monto um roteiro, mas eu não falo 100% profissional, não. Como fala? Formal. Eu gosto de uma coisa mais casual, porque eu acho que na internet a gente já tem tanta coisa montada que eu não queria ser mais um canal no YouTube, mais um podcast falando só sobre algo superficial e montado. Eu quis trazer algo casual também, um pouco de quem eu sou, da minha realidade, dos meus pensamentos críticos, discutir vários assuntos aqui de uma pegada casual. Tô aqui sem microfone, tô aqui sem estúdio, tô com meu celular. Então é algo que eu quis trazer. Então, assim, vamos falar também sobre outra questão, que pega bastante na ansiedade do profissional de tecnologia. O trabalho remoto, ele trouxe ganhos muito importantes, mas ele também trouxe novos desafios. Então, na tecnologia, a linha entre estar disponível e estar sempre online ficou confusa. Então, a gente tem mensagens fora do horário, notificações constantes e a sensação de que desligar é sinal de descompromisso, virou, tipo assim, limite virou uma habilidade. E é ainda pouco ensinada. Isso é uma referência de um artigo da Harvard Business Review, novamente, sobre trabalho remoto, limites e exaustão digital. Então, assim, o papel do ambiente. É importante dizer isso com clareza. A ansiedade no trabalho nem sempre é um problema individual. Às vezes é a questão do ambiente. Então, assim, ambientes que não permitem erro, diálogo ou pausa tendem a adoecer mais as pessoas, mesmo as mais capacitadas, porque todos nós somos seres humanos. Então, estamos sujeitos a essas questões. Então, assim, ambientes como o mercado, assim, empresas com chefes muito desgastantes vão ter uma consequência negativa sobre nós mesmos. E o mais difícil de tudo isso é que nem todas as pessoas têm a possibilidade de sair, de trocar de emprego no momento certo. Então, assim, projetos como o Google Project Aristotle mostram que times saudáveis são aqueles onde existe segurança psicológica e não o medo constante. Então, se você é um chefe, né, vamos saber tratar as pessoas corretamente, vamos saber tratar as pessoas como seres humanos e não como capacho, né, e não como escravo. Então, assim, a segurança psicológica é uma base de time eficaz, segundo o Google Project. Então, assim, falar sobre essas questões, essa questão de ansiedade, não é desestimular a área da tecnologia, é amadurecer a conversa. Então, quais são os caminhos possíveis para a gente poder resolver essas questões, dar uma melhorada e começar a falar mais sobre isso, né? Escolher o que estudar em vez de tentar acompanhar tudo, isso eu falo para quem está começando, né? Para quem está trocando de carreira, para quem é jovem. Às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer conhecer todas as coisas, as áreas, mas não é assim. Não é, infelizmente, a gente não é assim. A gente tem que ter essa questão de foco, um foco de cada vez. Vamos estudar um assunto de cada vez, vamos focar nos nossos limites, na nossa capacidade, que com o tempo a gente vai ter o sucesso que a gente merece. E outra questão também, negociar expectativas de prazo. Se você trabalha como PJ, se você trabalha como CLT, enfim, que seja, se você tem um prazo, uma meta, é legal você conversar, ter o hábito da conversa, da transparência, porque a falta de comunicação traz muitos problemas no ambiente de trabalho, na vida no geral. Então, assim, qual que é o prazo que você deu, qual que é a expectativa daquele cliente, do seu chefe, enfim, do seu superior em relação àquele trabalho que você está exercendo. É importante a gente sempre estar fazendo esse relatório. Construir limites claros de disponibilidade também. Qual que é o horário que você vai estar disponível para atender aquela demanda? Seu horário é de tal horário até qual horário? Tem que ser estipulado. É claro que a gente tem que se destacar? Temos sim, mas a gente também tem o nosso horário de descanso de ir embora. Então, assim, se a empresa você está ali na empresa de tal horário até tal horário, passou o seu horário, você já fez o que era a sua parte, o seu suficiente, o seu máximo naquele dia, ok, chega.
entendeu? Agora só no próximo dia. Então a gente tem que apertar firme nessa tecla. Eu sempre falo sobre isso. Porque senão as pessoas vão ultrapassar seu limite. Se você não tiver um limite, as pessoas sempre vão passar por cima de você. E observar se o ambiente permite um diálogo real, sabe? Ambiente saudável é tudo. Ambiente onde pode ter comunicação é tudo. Onde não há espaço para rancor, onde não há espaço para mágoas, onde é um ambiente realmente honesto e sincero, a empresa vai muito mais longe. Então, assim, para a gente ter uma carreira sustentável, exige um ritmo possível, porque afinal de contas todos nós somos seres humanos, correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, ou até mesmo de sobreviver, né, em muitos casos. Então eu trouxe essas referências da OMS e da APA também, sobre a promoção de saúde mental no trabalho. Então, assim, trabalhar com a tecnologia não deveria significar viver um alerta permanente. A ansiedade não é sinal de incompetência. Muitas vezes é um sinal de que algo no ritmo ou no ambiente precisa ser revisto. Então, assim, gente, falando um pouco sobre questão pessoal, já passei por burnout, por pensar muito mais do que... Executei muito também, mas às vezes a gente pensa muito, a gente fica muito vivendo ali no futuro, e a ansiedade, ela corrói a gente de dentro para fora. Então, se a gente não tiver um tempo para nós mesmos, através de atividades saudáveis, buscar um psicólogo, buscar um profissional, se você já tem algum transtorno, né, algum diagnóstico mental, se você já tem contato com esses profissionais de saúde, ótimo. Mas assim, se você não tem, busque atividades saudáveis, sair das telas. Se você trabalha com a tecnologia, eu acho que tem que ser proporcional, o tanto que você trabalha com a tecnologia com o seu descanso das telas. Leitura, vamos meditar, gente, vamos fazer atividade física, vamos nos alimentar melhor. Eu quero trazer para vocês uma referência do livro da Gisele Bündchen. Ela lidou com essas questões durante o auge da carreira dela, de ansiedade, depressão, e ela buscou um médico naturalista, que foi o que era melhor para ela no momento, e ela se adequou com uma forma de tratamento que era... ela começou a ter hábitos melhores, como ela começou a meditar, atividade física, ela começou a fazer atividade física 2 vezes, se eu não me engano, que ela relata no livro dela, mas aquilo foi específico para ela. Ela mudou a alimentação dela, ela começou a se alimentar melhor, ela reduziu carboidratos. Então, assim, ela alterou completamente o estilo de vida dela para ela ter uma qualidade de vida melhor. Então, para quem tem essa possibilidade e para quem ainda está construindo essa possibilidade de escolher um ambiente de trabalho saudável, né, outro ambiente de trabalho, que a gente possa buscar essas pessoas como referência, de que a gente pode sim superar questões, a gente pode sim sempre superar a ansiedade. A ansiedade, ela às vezes parece o fim do mundo quando a gente está ansioso, ou quem tem crise, quem já teve crise de ansiedade. Eu já tive, e assim, parece o fim do mundo, mas não é. Tudo é possível se a gente tiver calma, se a gente tiver autoconhecimento, se a gente tiver fé, principalmente a fé em nós mesmos. Então, assim, é importante que a gente tenha nosso autocuidado sempre, que a gente se priorize também, né? Porque se você passar mal, não é a sua empresa que vai te salvar, não é a sua empresa que vai pagar nada, assim, nenhuma indenizaçãozinha para você. Então, cuida da sua saúde, porque é a coisa mais importante que nós temos. Então, assim, se esse episódio fez sentido para você, eu peço para que você compartilhe com alguém da área e me conta qual foi a parte do trabalho de tecnologia que mais pesa para você hoje. Tá bom? Eu espero vocês nos comentários. Feliz 2026 para todos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus.